Bom dia, pessoal. Vamos fazer a correção da aula anterior, da nossa aula número 5. Então, na aula anterior, eu tinha passado alguns exercícios, né? Não era matéria nova. E dei um período de uma semana para vocês fazerem. Agora, vamos aí, então, fazer a correção, ver se acertaram ou não, né? Então, o primeiro exercício pedia para resolver os sistemas. Nós temos aí na letra A, o sistema era 2x mais 1y igual a 7 e 3x menos 1y igual a 3, né? Lembrando que para resolver o sistema, pega o 3 aqui de baixo, multiplica ele aqui em cima, pega o 2 aqui de cima, multiplica ele aqui embaixo, não é? Então, 2x vezes 3, 6x. 1y vezes 3, 3y. 7 vezes 3, 21, né? Agora com a de baixo. Do mesmo jeito. 3x vezes 2, 6x. Menos 1y vezes 2, menos 2y. 3 vezes 2, 6, né? Escolhe uma das equações e inverte o sinal. Eu escolhi a de cima, né? Então, essa equação trocou todos os sinais, ó. Ficou menos 6x menos 3y igual a menos 21. A de baixo eu repeti, mais 6x menos 2y igual a mais 6, né? E então eu vou somar as duas equações. Somando as duas equações, eu tenho então, né? Menos 6x com mais 6x dá 0, então corta. Menos 3y com menos 2y dá menos 5y, né? Menos 21 com mais 6 dá menos 15. Então, ficou menos 5y, que é igual a menos 15. O menos 5 está multiplicando, passo dividindo. Então, ficou y, que é igual a menos 15 dividido por menos 5, né? Fazendo o jogo de sinal, menos com menos é mais. Então, mais 15 dividido por 5 dá 3. Então, y é igual a 3 positivo, né? Volta lá na primeira equação e troca o y por 3, então. A primeira equação era 2x mais y igual a 7. Trocando o y por 3, vai ficar 2x mais 3 igual a 7. Letras à esquerda, números à direita da igualdade, né? Então, 2x é letra, desce. Mais 3 é número, vem para cá, menos 3. E 7 é número, já está do lado direito, né, da igualdade, então desce, certo? Então, eu fiquei com 2x, que é igual a 7 menos 3. 7 menos 3 dá 4. Então, 2x, que é igual a 4, né? Pega o 2 que está multiplicando e passa ele dividindo. Então, vai ficar x, que é igual a 4, dividido por 2, que vai dar 2, né? Então, esse é o valor do meu x. Pronto, está resolvido o sistema. Achei que o x vale 2 e o y vale 3. Então, a solução do sistema é 2 e 3, certo? Aqui não estava pedindo para vocês construírem gráficos, ok? Eu apenas queria que vocês achassem o valor de x e o valor de y, certo? A letra B fala o seguinte. A letra B fala o seguinte, ó. Deixa eu diminuir um pouco aí para caber tudo aqui. Assim. Menos 1x
Menos 1x mais 1y é igual a 2. E 2x menos 1y que é igual a 1, né? Então, de primeiro, o que eu vou pegar? Vou pegar o 1 daqui e vou multiplicar aqui embaixo. Vou pegar o 2 aqui e vou multiplicar aqui em cima. Lembra, aqui eu não pego o sinal, tá bom? Eu não vou pegar esse sinal aqui, não. Eu vou pegar apenas o 1, certo? Beleza. Resolvendo, então, isso daí, nós vamos ter, ó, menos 1x vezes 2, menos 2x. Mais 1y vezes 2, mais 2y. 2 vezes 2, mais 4, né? Agora com a de baixo, a equação de baixo. 2x vezes 1, mais 2x. Menos 1y vezes 1, menos 1y. 1 vezes 1, 1, positivo, né? Beleza. Observe aqui, ó, que ela já está negativa e aqui ela já está positiva. Consegue visualizar? Ó, negativa e positiva. Então, nesse caso, a gente não precisa de inverter sinal, porque os sinais já estão invertidos. Então, você já vai somar direto, certo? Então, somando aí, menos 2x com mais 2x dá 0, né? 2y com menos 1y dá mais 1y, né? Mais 4 com mais 1 dá mais 5. O mais 1 está multiplicando, passa dividindo. Y vai ser 5 dividido por 1. 5 dividido por 1 dá 5, certo? Então, volta lá na primeira equação e vamos trocar o y por 5. Então, a primeira equação era menos 1x mais y, que é igual a 2. Troquei o y por 5, ficou menos 1x mais 5 igual a 2, né? Letras à esquerda, números à direita. Menos 1x é letra, então desce. Mais 5 é número, então vem para cá, menos 5, negativo, né? E 2 é número, 2 desce, certo? Então ficou menos 1x, que é igual a 2 menos 5. 2 menos 5 dá quanto, gente? 2 menos 5 dá menos 3, não é? Então, menos 1x é igual a menos 3. Passo menos 1 dividindo. Menos 3 dividido por menos 1. X é igual a 3. Certo? Então, essa era a resposta da letra B. Ok? Solução 3 e 5. A letra C. A letra C é um caso que eu ainda não tinha falado para vocês. Certo? Eu tinha aqui na letra C o seguinte. Um x mais 1y, que é igual a menos 5, e menos 1x menos 1y, que é igual a 5. Certo? Então, ó, pegando 1 aqui, multiplicando ele embaixo, pegando 1 de baixo, multiplicando em cima. Vai continuar igual estava, porque você multiplicar por 1 não altera em nada, né? Quando você multiplicou, aqui é positiva e aqui é negativa. Então, já tem sinais contrários. Não precisa inverter sinal. Aí, você vai cortar, né? Mais um x com menos um x dá 0. Mais um y com menos um y também dá 0. E menos 5 com mais 5 também dá 0. Então, zerou tudo. Quando zera tudo, certo? Não tem como você resolver essa equação. Então, nós dizemos que esse é um sistema impossível de ser determinado, certo? Ele não tem como ser resolvido, ok? Então, não tem como eu achar o valor do x e como achar o valor do y, certo? Continuando, então, com a número 3. A número 3 também é sistema, só que eles estão um pouquinho diferentes.
aqui eles estavam igualados a um número, né? Aqui, ó. Igualado a menos 5, igualado a 5. Agora aqui está igualado a 0 e tem outro número aqui dentro. Está igualado a 1 e tem outro número aqui dentro. Certo? Aqui só tinha 1, 2 termos. Aqui tem 1, 2, 3 termos antes da igualdade. Professor, muda a maneira de fazer? Não, não muda. A maneira de fazer continua sendo a mesma. Certo? Então, resolvendo isso daí, nós vamos ter o seguinte. Vou aumentar. Não vai dar para ver tudo, né, de uma vez só. Então, ó, eu tenho aqui 1x mais 2y menos 6 igual a 0 e 2x menos 2y mais 1 igual a 1, certo? Mesma regra, vou pegar o 1, vou multiplicar aqui. Vou pegar o 2, vou multiplicar aqui, né? 1x vezes 2, 2x. 2y vezes 2, 4y positivo. Menos 6 vezes 2, menos 12. 0 vezes 2, 0. Certo? Agora de baixo. 2x vezes 1, 2x. Menos 2y vezes 1, menos 2y. Mais 1 vezes 1, mais 1. 1 vezes 1, 1 positivo. Certo? Olha que aqui está positivo e aqui está positivo, não tá? Então tem que inverter o sinal. Eu inverti da de baixo. Então, repetia de cima, ó, mais 2x mais 4y menos 12 igual a 0. E inverti o sinal da de baixo. Menos 2x mais 2y menos 1 igual a menos 1. Certo? Somando, então, agora as duas equações. 2x com menos 2x, corta. 4y com mais 2y, 6y positivo. Menos 12 com menos 1, menos 13. Igual 0 menos 1, menos 1. Certo? Tenho, então, aí uma equação. Mais 6y menos 13, que é igual a menos 1. Letras à esquerda, números à direita da minha igualdade. Né? Então, vamos lá. 6y desce, porque é letra. Menos 13 vem para o lado de cá, mais 13. Menos 1 é número, desce também. Então, ficou 6y, que é igual a menos 1 mais 13. 6y, que é igual a mais 12. Menos 1 com mais 13, desce o sinal do maior. Sinais diferentes, subtrai. Então, mais 12. O 6 passa dividindo, 12 dividido por 6 dá 2. Achei, então, que o y vale 2. Né? Vamos achar o x. Então, para achar o x, nós vamos fazer o seguinte, que na primeira equação, troco o y por 2. Então, ó, x mais 2y menos 6 é igual a 0. Vou trocar o y por 2. Vai ficar x mais 2 vezes 2 menos 6 igual a 0. 2 vezes 2 é 4. Então, x mais 4 menos 6 igual a 0. Letras à esquerda, números à direita. X é letra, desce. Mais 4 vem para o outro lado, menos 4. Menos 6 vem para o outro lado, mais 6. E o 0 desce. Então, ficou x, que é igual a 0 menos 4 mais 6, que dá x igual a 2. Então, meu y deu 2, o meu x deu 2. Conjunto solução, 2 e 2. Certo? A minha letra B, da número 3, falava o seguinte. 2x menos 3y mais 18 é igual a 0. Menos 1x mais 1y menos 7 é igual a 0. Né? Então, de praxe,
Peguei o 2, multipliquei aqui. Peguei o 1, multipliquei aqui, né? Resolvendo, então, essas multiplicações, 2x vezes 1, 2x. Menos 3y vezes 1, menos 3y. Mais 18 vezes 1, mais 18. 0 vezes 1, 0. Na equação de baixo, nós temos menos 1x vezes 2, menos 2x. Mais 1y vezes 2, mais 2y. Menos 7 vezes 2, menos 14. 0 vezes 2, 0. Lembra que essa equação está positiva, né? E essa equação está negativa. Então, a gente não precisa de inverter sinais, né? Já vou somar. Mais 2x com menos 2x dá 0. Menos 3y com mais 2y dá menos 1y. Mais 18 com menos 14, desce o sinal do maior, 18 menos 14, 4. Então, mais 4. E 0 mais 0 dá 0. Então, ficou a minha seguinte equação. Menos 1y mais 4 igual a 0. Letras à esquerda, números à direita. Menos 1y desce, mais 4 vem para cá, menos 4. 0 desce. Então, ficou menos 1y, que é igual a 0 mais 4. Menos 1y, que é igual a menos 4. Né? Y vai ser, passo menos 1 dividindo, menos 4 dividido por menos 1 vai dar mais 4. Menos com menos é mais. Na primeira equação, troco o y por 4. Então, eu tenho 2x menos 3y mais 18 igual a 0. Vou trocar o y por 4. Então, vai ficar 2x menos 3 vezes 4 mais 18 igual a 0. Certo? 3 vezes 4 é 12. Então, 2x menos 12 mais 18 igual a 0. Letras à esquerda, número à direita. 2x desce, menos 12 vem para cá mais 12, mais 18 vem para cá menos 18. Então, ficou 2x, que é igual a 0, mais 12, menos 18. 2x, que é igual a 0 mais 12 é 12. 12 menos 18 é menos 6. Passo 2 dividindo, menos 6 dividido por 2, x vai ser igual a menos 3. Conjunto solução, menos 3 e 4. Certinho? Muito fácil. Nessas não estavam pedindo para a gente fazer gráfico, ok? A número 4 ainda era mais fácil ainda. Estava apenas pedindo para você achar o valor numérico de cada expressão. Isso é a matéria que a gente estudou 3 matérias anteriores. A gente estava em gráfico de sistema, a gente viu gráfico de equação e antes de gráfico de equação a gente viu o valor numérico de expressões algébricas. Então teve muita gente que estava me perguntando como que fazia. Não é possível que já esqueceu, né, gente? Nós temos 2x mais 3y menos 8 para o x valendo menos 3 e o y valendo 2. Então, vou trocar o x por menos 3 e o y por 2. Vai ficar mais 2 vezes menos 3, mais 3 vezes 2, menos 8. Né? Resolvendo isso daqui, ó, mais 2 vezes menos 3 é menos 6. Mais 3 vezes mais 2 é mais 6. E repete o menos 8. Né? Menos 6 com mais 6 dá 0. Sobrou quem? Sobrou menos 8. Certo? A letra B, 5x menos 2y mais 10, para o x valendo 2 e o y valendo menos 6. Então, de primeira, troquei o x por 2 e o y por 6. Ficou, então, 5 vezes 2, menos 2 vezes menos 6, mais 10. Né? Resolvendo, 5 vezes 2, 10, positivo. Menos 2 vezes menos 6, mais 12. E repete mais 10. 10 mais 12, 22. Repete o 10. 22 mais 10, 32. Então, o valor numérico dela seria 32. Certo? E a número 5 estava pedindo para vocês construírem um gráfico, né? Para eu construir o gráfico dessa equação, desse sistema, né?
eu vou primeiro achar o valor do x, né? Então, ó, 1x menos 1y é igual a menos 2, menos 2x mais 1y é igual a menos 1. Vou pegar o 1, vou multiplicar aqui embaixo, vou pegar o 2, vou multiplicar aqui em cima. Correto? Fazendo, então, o chuveirinho aí, as multiplicações. 1x vezes 2, 2x. Menos 1y vezes 2, menos 2y. Menos 2 vezes 2, menos 4. Certo? Agora a de baixo. Menos 2x vezes 1, menos 2x. Mais 1y vezes 1, mais 1y. Menos 1 vezes 1, menos 1. Certo? Tenho, então, as duas equações. Observe que uma está positiva e a outra negativa. Então, eu não preciso inverter o sinal, né? De nenhuma delas. 2x positivo com 2x negativo dá 0, então eu corto. Menos 2y com mais 1y dá menos 1y. Menos 4 com menos 1 dá menos 5. Então, ficou menos 1y que é igual a menos 5. Menos 1 está multiplicando, passa dividindo. Menos 5 dividido por menos 1, y vai ser igual a 5, positivo, né? Então, volta lá na primeira equação e troca o y por 5. A primeira equação era x menos y igual a menos 2. O y vai valer 5. Então, x menos 5 que é igual a menos 2. Letras à esquerda, números à direita. O menos 5 passa para cá, mais 5. O x desce. Então, ficou x que é igual a menos 2 mais 5. Menos 2 desceu aqui também, né? Menos 2 mais 5, desce o sinal do maior. Sinais diferentes, subtrai 5 menos 2, 3. Então, resposta 3, positivo, né? Para eu fazer, então, agora o gráfico, eu preciso, né, de algumas verificações, lembra? Primeiro, nós vamos fazer a verificação quanto às equações, né, para saber que jeito que vai ser os gráficos. Então, lembrando, já achei o par de coordenadas onde elas cruzam, que é no 3 e no 5. Então, lá, ó, valores de x, valores de y. Eu sei que vai cruzar no 3 para x e 5 para y, né? Voltando lá na primeira equação, 1x menos 1y é igual a menos 2. Passo 1x para cá, vem negativo. Então, menos 1y, que é igual a menos 1x menos 2, né? O menos 1 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar menos 1x menos 2 dividido por menos 1. Pega isso e transforma em duas frações. Então, menos 1x sobre menos 1 e menos 2 sobre menos 1. Certo? Menos com menos, mais 1x dividido por 1, 1x. Menos com menos, mais 2 dividido por 1, 2. Então, eu tenho y, que é igual a 1x mais 2. O meu a vale 1, então é uma reta crescente, é positivo. O meu b vale 2, então vai cortar o y no 2. Então, eu sei que vai passar no y lá na posição 2. Certo? Aqui. Lá na posição 2. A segunda equação, menos 2x mais 1y é igual a menos 1. Passo o menos 2x para cá, vem positivo. Então, ficou 1y, que é igual a 2x menos 1. 1 está multiplicando, passa dividindo. Y é igual a 2x menos 1 dividido por 1. Separa em duas frações, né? 2x dividido por 1, 2x. Menos 1 dividido por 1, menos 1. O a vale 2, reta também crescente. O b vale menos 1. Então, vai cortar o y no menos 1. Certo? Esses são os pontos que eu preciso para agora desenhar o meu gráfico. Ok? Então, vamos para o desenho do gráfico, né? Ó, relembrando, então, o meu gráfico, né? Eu tenho x, que vai até o 3. Então, só positivo. 1, 2, 3. Eu tenho o eixo y,
né? Que vai até o 5 positivo e até o 1 negativo. Então, ó, aqui da origem 1, 2, 3, 4, 5 positivo e aqui da origem 1 negativo para baixo, né? Marcando-se, então, esses pontos. Primeiro ponto que eu vou marcar, onde eles se cruzam, no 3, 5. Então, anda 3 em X e sobe 5 em Y. Vai ficar aqui, ó. Certo? 3 para frente, 5 para cima. Dá aqui, né? E corta no 2. Então, aqui está o 2 e corta no menos 1. Aqui está o 1. Ligando esses pontos, esse passa aqui e esse passa aqui. Eles vão se cruzar aqui, certo? Esse seria o gráfico, tá bom? Espero que tenham entendido, né? Que tenham treinado mais um pouquinho, certo? E a gente vai dando continuação com a nossa próxima aula. Voltando então aqui para a nossa aula de número 6, agora, conteúdo novo, certo? O que que a gente vai fazer? Bom, primeira coisa é copiar o cabeçalho, né? E responder esse cabeçalho. Então, põe aí no seu caderno a aula de número 6, né? O nome, o seu nome, a série, né? O 8º ano, e o período, que vai do dia 10/9 ao dia 17/9. Esse é o nosso cabeçário. Muita gente ainda está fazendo o cabeçário do jeito que quer e não está querendo seguir o modelo que eu estou passando, certo? Então, eu estou só observando isso daí, gente, e eu vou cobrando, certo? No PV de cada um. Eu quero o cabeçário dentro desses parâmetros aqui que eu estou pedindo para vocês. Antes de começar a copiar a matéria, fazer o cabeçalho, nesse modelo que eu estou aqui referindo, tá bom? Tem gente que não está assistindo os vídeos, não está fazendo do jeito que eu peço. E eu sempre estou mandando mensagem. Faz o cabeçalho direito, depois você me envia a tarefa. Então, vamos ter cuidado, ok? Terminando o cabeçalho, nós vamos entrar numa parte chamada de equações incompletas do segundo grau, certo? O que vem a ser equações incompletas do segundo grau? Primeiro, o que vem a ser uma equação do segundo grau, né? Até hoje, vocês tinham estudado apenas equações do primeiro grau, né? Quando eu tenho aqui x mais 2 igual a 0. É uma equação do primeiro grau. E agora uma equação do segundo grau, como que ela seria? O segredo está aqui, ó. Quando eu tenho x mais 2 igual a 0, esse x está elevado a 1, certo? Por isso eu digo que ela é uma equação do primeiro grau. E numa equação do segundo grau? Numa equação do segundo grau, o x vai estar elevado ao quadrado. Certo? Então, aqui, ó, o índice da minha potência é 2. Então, eu digo que é uma equação do segundo grau. Ah, e só existe equações do primeiro e do segundo grau? Não. Se eu escrevesse assim, ó, x elevado a 3 mais 3x ao quadrado, o índice maior aqui é o 3, não é? Então, essa equação seria uma equação do terceiro grau, certo? Uma equação de grau 3, ok? Então, toda equação, ela tem um grau. No ensino médio e no ensino fundamental, vocês só vão aprender do primeiro e do segundo grau. Mas quem for para a faculdade, aí lá consegue ver mais algumas dessas equações, tá bom? Então, são chamadas de equações do segundo grau as equações que apresentam o expoente 2 em cima da variável, que geralmente é a variável x, né? Olha um exemplo. Dê
o grau de cada equação. Olha a primeira equação, x mais 3 igual a 0. Aquilo que eu falei para vocês agora, ó, o x não tem nada, ele está elevado a 1, não é? Então, x elevado a 1 mais 3 igual a 0. Ele está elevado a 1, isso é uma equação do primeiro grau, certo? Olha essa outra, x ao quadrado mais 10, que é igual a 0. Está elevado a 2, então é de grau 2. Então, isso é uma equação do segundo grau, né? Professor, e essa terceira aqui, ó, x vezes x menos 10 igual a 0. É do primeiro grau, porque aqui é 1 e aqui é 1? Não. Nesse caso, a gente faria chuveirinho, né? Ó, x vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 10 é menos 10x, igual a 0, certo? Faltou aqui, igual a 0. Então, quando eu faço x vezes x, deu x ao quadrado. Então, ela é uma equação do segundo grau, certo? Nem sempre, quando está escrito assim, x, significa que é do primeiro grau. Se tiver uma multiplicação aqui, ó, x vezes x é x ao quadrado. Então, na verdade, ela é uma equação do segundo grau, tá bom? Tem que ficar esperto com isso, para não errar, certo? Continuando, então, nós temos dois tipos de equações do segundo grau incompletas. O ano que vem vocês vão estudar as equações completas, tá bom? Então, como que é uma equação do segundo grau incompleta? Primeiro, as do tipo ax menos c igual a 0. As equações do tipo ax menos c igual a 0 são equações que podem ser resolvidas separando letras à esquerda e números à direita da igualdade, igual nas equações do primeiro grau. A gente vai usar o mesmo método. Letras à esquerda, números à direita, certo? Isso quando ela é desse tipo aqui, ok? Então, olha aqui. Resolva as equações do segundo grau. Eu tenho aqui, então, 3 equações nessa página para a gente resolver. Como que eu faço para resolver uma equação do segundo grau? Ó, x ao quadrado menos 9 é igual a 0. Então, você vai começar letras à esquerda, números à direita. X ao quadrado é letra? Desce. Menos 9 é número. Então, vai para o outro lado, mais 9. E 0 é número, desce. Então, ficou x ao quadrado, que é igual a 0 mais 9. 0 mais 9 é 9. Então, ficou x ao quadrado, que é igual a 9. Certo? O que eu vou fazer? Vou copiar x ao quadrado, que é igual a 9. E vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, vou pôr raiz quadrada de cá e vou pôr raiz quadrada de cá, para mim acabar com esse quadrado. Por quê? Quadrado cancela com a raiz quadrada, vai sobrar o x, certo? E raiz de 9? Raiz de 9, gente, pode ser 3 positivo e pode ser 3 negativo. Então, por isso a gente fala mais ou menos 3, certo? Então, eu tenho duas respostas. A primeira resposta eu chamo de x', é a menor, é menos 3. E a segunda resposta de x duas linhas, é a maior, que é o mais 3. Então, essa equação ela vai ter uma solução, um conjunto solução, que é formado pelas respostas menos 3 e 3, certo? Existem dois números que eu, colocando eles aqui no lugar do x, faz ela dar 0, certo? Se eu pegar aqui, ó, x ao quadrado menos 9 igual a 0, e eu trocar o x por mais 3, ao quadrado menos 9 igual a 0. Mais 3 ao quadrado é 9, menos 9 é igual a 0.
9 menos 9, 0, que é igual a 0. É verdadeiro. Isso aqui, então, é uma raiz da minha equação, certo? E se eu pegar o negativo? Então, ó, x ao quadrado menos 9 igual a 0. Pegando agora o negativo, menos 3 ao quadrado menos 9 é igual a 0. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, dá mais 9. Menos 9 é igual a 0. Menos 9 com mais 9, 0, que é igual a 0. Então, se eu trocar o x por menos 3, também vai dar 0, certo? Então, por isso, menos 3 também é raiz dessa equação. Uma equação do segundo grau, ela sempre vai ter duas raízes, que podem ser iguais ou diferentes, tá bom? Olha a letra B. Na letra B, eu tenho 2x ao quadrado menos 32, que é igual a 0. Primeiro, letra esquerda, número à direita. Então, 2x ao quadrado é letra, desce. Menos 32 não é letra, então vem para o lado de cá, mais 32. E o zero é número, então o zero sendo número, ele desce, né? Então, o que que eu tenho aqui, gente? Eu tenho 2x ao quadrado, que é igual a 0 mais 32. 2x ao quadrado, que é igual a 0 mais 32, é 32. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica x ao quadrado, que é igual a 32, dividido por 2. Dividindo 32 por 2, dá 16. Então, x ao quadrado, que é igual a 16. Copia aí, então, essa linha aqui embaixo. X ao quadrado, que é igual a 16. E aí, você vai tirar a raiz dos dois lados. Então, tira a raiz de um k, tira a raiz de k. Quadrado cancela a raiz, sobra o x. Raiz de 16. Raiz de 16 pode ser mais 4 e pode ser menos 4. Então, mais ou menos 4. Certo? Separando, então, as respostas. A primeira resposta é menos 4. A segunda resposta é mais 4. X' é igual a menos 4. X duas linhas é igual a mais 4. Então, conjunto solução, menos 4 e 4. Certo? Toda equação, gente, tem que ter um conjunto solução. Tá bom? E essa outra aqui, ó. X ao quadrado igual a 100. O bom é que não precisa separar a letra com número, porque já está separado. Ó, letra à esquerda, número à direita. Então, basta você copiar ele aqui e tirar a raiz dos dois lados. Quadrado cancela com a raiz, sobra x. Raiz de 100 pode ser tanto mais 10 quanto menos 10. Então, mais ou menos 10, né? Separando, x' igual a menos 10, x duas linhas igual a mais 10. Conjunto solução, menos 10 e mais 10. Certo? Continuando aí, nós temos a letra D. 2x ao quadrado mais 50 igual a 0. Do mesmo jeito, gente. Vamos separar letras à esquerda, números à direita. Então, o 2x ao quadrado desce, porque é letra. O 0 desce, porque é número. Só o mais 50, que vai vir para o outro lado da igualdade, negativo, menos 50. Então, eu tenho 2x ao quadrado, que é igual a 0 menos 50. 2x ao quadrado, que é igual a menos 50, né? 0 menos 50 é menos 50. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica x ao quadrado, que é igual a menos 50 dividido por 2. Certo? Que vai dar menos 25. Então, x ao quadrado, que é igual a menos 25. Copia na linha de baixo, x ao quadrado, que é igual a menos 25. E você vai tirar a raiz dos dois lados. Então, tira a raiz quadrada de cá, tira a raiz quadrada de cá. Quadrado cancela com a raiz, sobrou o x.
Agora, gente, raiz quadrada de menos 25. Quando a gente estudou raiz quadrada, a gente estudou que raiz quadrada de número negativo não existe, certo? Então, raiz quadrada de menos 25 não existe. Esse é o símbolo para se falar não existe na matemática. Então, esse x, ele vai ser não existente, certo? O x não existe, porque não tem como você achar raiz de menos 25. Não existe raiz quadrada de número negativo. Logo, não tem solução. Quando não tem solução, o conjunto solução vai ser vazio. Vazio na matemática é uma bolinha cortada, certo? Então, conjunto solução vazio, ou seja, não existe resposta para essa questão, certo? Não tem solução. O outro tipo de equações é as equações do tipo ax ao quadrado bx igual a zero, certo? Elas aparecem x ao quadrado e aparecem em x, certo? Então, elas são equações que se resolvem colocando o x em evidência. Elas não podem ser resolvidas como uma equação de primeiro grau. Não tem como você resolver ela de cara, separando letras à esquerda, números à direita da igualdade, certo? Então, o que a gente faz para resolver uma equação desse tipo? Olha aqui, resolva as equações do segundo grau. X ao quadrado mais 2x igual a zero. Primeira coisa que você vai fazer. Primeira coisa, quando você tem x ao quadrado mais 2x igual a zero, vocês concordam que x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x? Um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, x ao quadrado seria x vezes x. E repete o mais 2x, que é igual a zero. Certo? Olha o que eles têm em comum nessas duas partes aqui. Ó, x vezes x e mais 2x. O que eles têm em comum, gente? Se você observar, eles têm em comum x e x, certo? E o que eles não têm em comum? Eles não têm em comum o outro x que sobrou aqui da primeira e o mais 2 que sobrou da segunda, certo? Então, eu vou colocar o que é comum em evidência. Então, o que é comum é o x, não é? Esse segundo x. Então, coloque ele aqui, vezes, abre um parêntese. Dentro desse parêntese, eu vou colocar o que não é comum. O que não é comum é o que sobrou. Sobrou esse outro x e sobrou esse mais 2. Certo? Vou fechar o parêntese e vou igualar a zero. Isso se chama colocar o termo em comum em evidência, certo? Então, feito isso, vamos voltar aqui, ó. Eu tenho, então, x que multiplica x mais 2, que é igual a zero. Eu vou dividir essa equação em duas partes. A parte que está fora do parêntese e a parte que está dentro do parêntese, certo? Vou igualar cada uma delas a zero. Então, essa parte de fora igualada a zero e essa parte de dentro igualada a zero. Então, ficou assim, ó, a parte de fora igualada a zero, x igual a zero, a parte de dentro igualada a zero, x mais 2 igual a zero, certo? X igual a zero já está resolvido. Agora, x mais 2 igual a zero, caiu uma equação do primeiro grau. Então, letra à esquerda, número à direita, certo? Vamos passar o mais 2 para o lado de lá? Vai menos 2. Então, x desce, mais 2. Vem para cá, menos 2, 0 desce. X é igual a 0 menos 2, x que é igual a menos 2. Então,
conjunto solução, 0, que é a primeira resposta, e menos 2, que é a segunda resposta. Certo? Então, achei. Para essa equação, temos duas respostas. Uma delas sempre vai ter que dar 0 e a outra diferente de 0. Certo? Continuando, então, aí. A letra B, ó. Eu tenho aí na letra B o seguinte. 2x ao quadrado menos 6x igual a 0. Vocês concordam que 2x ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes x, certo? Então, pus aqui. Vocês concordam que menos 6x é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes x? Foi o que eu coloquei aqui, certo? Agora, vamos pegar o que é comum. Ó, tem 2 na primeira e tem x também, não é? Tem 2 na primeira, 2 na segunda. Tem x na primeira e tem x na segunda. E o que não tem repetindo nas duas? Esse x e esse 3. É o que está sobrando. Então, eu vou pôr em evidência agora o 2 e o x, certo? Aqui, ó, tem 2x e aqui também tem 2x. Então, é o 2x que vai ficar em evidência. E o que sobrou, Éder? Sobrou o 3 e sobrou o menos 3, não é? Então, aqui, ó, x menos 3. Isso tudo igual a 0, certo? Então, vamos pegar a primeira parte igualar a 0. Então, 2x igual a 0. Vamos pegar a segunda parte igualar a 0. Então, x menos 3 igual a 0. 2x igual a 0. 2 passa dividindo, certo? Dividido por 2 dá 0. X menos 3 igual a 0. Letras à esquerda, números à direita. O menos 3 é número. Vem para cá mais 3. Então, desce o x, desce o 0. O menos 3 vem para cá mais 3. Então, ficou x que é igual a 0 mais 3. 0 mais 3 dá 3. Então, x igual a 3. Certo? Conjunto solução, 0 e 3. Ok? E a outra aqui, ó. Menos 3x ao quadrado igual a 9x. Olha aqui, estava igualada a 0. Então, essa aqui, eu vou ter que igualar ela a 0. Que jeito, Éder? Pego 3x ao quadrado igual a 9x. Vamos passar o 9x para o lado de cada igualdade. Então, ficaria 3x ao quadrado menos 9x, que é igual. Se eu passei isso para o lado de cá, não sobrou nada, né? Se não sobrou nada, então igual a 0. Igualei, ó, 3x ao quadrado menos 9x igual a 0, certo? Igualado a 0, vamos fazer o mesmo processo. 3x ao quadrado é o mesmo que 3 vezes x. E menos 9x é menos 3 vezes 3 vezes x. Fatorei o 9, ó. 9 por 3 dá 3, por 3 dá 1. Certo? Então, 3 vezes 3. Tá aqui, ó. Certo? O que eles têm em comum, pessoal? Tem 3x, tem 3x. O que eles não têm em comum? Esse outro x e esse menos 3. Então, o que eles têm em comum fica de fora, abre o parênteses. O que eles não têm em comum fica de dentro. X menos 3 dentro do parênteses. Certo? Iguala essa parte a 0, iguala essa parte a 0. Então, 3x igual a 0, x menos 3 igual a 0. 3 passa dividindo, 0 dividido por 3 dá 0. X menos 3 igual a 0. Menos 3 vem para o outro lado, mais 3. X que é igual a 0 mais 3, x é igual a 3. Então, conjunto solução 0 e 3. Certo? Espero que tenham captado. Tem aí alguns exercícios para vocês fazerem e treinarem. Certo? Nas próximas aulas eu corrijo esses exercícios com vocês.
Veja o vídeo quantas vezes forem necessário, tá bom, gente? Não veja só uma vez, não. Veja até você entender o que eu estou fazendo. Pause, vai fazendo, pausa, vai fazendo, pausa, para você ir entendendo, certo? Às vezes, ver tudo de uma vez você não consegue entender. Você tem que ir seguindo os passos para ir fazendo e aprendendo, tá bom? Ó, só lembrando vocês, está acontecendo muito de me enviando tarefa fora de hora. Então, nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 18. Evitar de enviar tarefas fora desses horários. Tenham bons estudos. Também dia de feriado não, viu, gente? É de segunda a sexta, das 7 às 18, tirando os feriados, tá bom? Espero que tenham aproveitado esse vídeo e tenham entendido um pouquinho aí de equações do segundo grau. O ano que vem que a gente vai aprofundar mais em equações do segundo grau, mas já é bom vocês ir vendo isso aí, certo? E melhorando aí, já adquirindo um pouquinho de conhecimento, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, bons estudos para vocês. Espero vocês na próxima aula. Até mais.